Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui unidos em teu santo nome. Obrigado por essa manhã de sábado maravilhosa, pelo outono, e que nós possamos ser aquecidos agora mais uma vez pela tua mensagem, pela tua voz, através da Carolina, e que possamos nos fortalecer cada vez mais, que nossas raízes possam se aprofundar cada mais em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Hoje vocês viram que o título do estudo é o genocídio uigur. Alguém pode falar para mim por que a gente está estudando isso? O que tem a ver com Deus? O que tem a ver com a profecia? O que tem a ver com o momento em que a gente está vivendo no mundo? Conta para mim por que a gente está estudando isso. Porque justamente esse genocídio de uigur é mais com relação a mulheres. E a gente está falando, está estudando muito e buscando a igualdade. Então, é muito pertinente o assunto. É verdade. Tem alguma coisa a ver mesmo com as mulheres. E vamos falar sobre isso. Alguém mais tem alguma opinião de por que a gente está estudando genocídio uigur? Será porque está falando também de minorias étnicas? Minorias. Étnicas, Isso que mais? Como os muçulmanos, né? Minorias étnicas. Algo mais? Eu acho que está relacionado aos direitos humanos, né? Ao desrespeito aos direitos humanos, ao abuso e a luta que é travada contra os direitos humanos, né? Então, acredito que, apesar de ser uma minoria, é algo muito, muito real e muito que está muito inserido no nosso meio. Ok, muito bem, obrigada. Gabriel, está com a mão levantada. Talvez tenha a ver com que a gente tem um conceito não tão claro sobre que papel a China está desempenhando. A gente sabe sobre a Rússia, mas há muitos que têm dúvida onde colocar a China, se eles são tipo comunistas, são da esquerda, como que é tudo isso. Então, talvez se encaixa nesse contexto. Ok. Aqui é um quadrinho improvisado, eu coloquei mais ou menos as coisas que vocês disseram. Que tem relação com as mulheres, é verdade, com as minorias étnicas, com os direitos humanos e com o papel da China. E por que a gente está vendo esse estudo agora? Olha só, numa das primeiras apresentações do ano, acho que foi na primeira apresentação do ano, a Tess falou para a gente sobre a importância de entender o ano de 2014. O que tem de importante com o ano de 2014? Isso, é a lei dominical na linha dos sacerdotes. E nós sabemos que se nós traçarmos uma linha em que nós, digamos, essa aqui é a linha dos 144.000, né? A gente vai ter o tempo do fim, a gente vai ter o 911, a gente vai ter a lei dominical, o fechamento da porta da graça, desculpa, e a segunda vinda, né? E na linha dos sacerdotes, então, a gente também vai ter o tempo do fim, o 9/11, a gente vai ter uma lei dominical, fechamento da porta da graça e a segunda vinda. Então, a gente já viu que na linha a gente está aqui, né? E justamente aqui na linha dos 144.000. Antes dessa lei dominical, que é a verdadeira lei dominical, entre aspas, né, que não é lei nem dominical, a gente vai ter outras duas leis dominicais, na linha dos sacerdotes e na linha dos levitas, certo?
Então, a gente vai ter uma lei dominical aqui em 2014 e a gente vai ter uma lei dominical aqui em 2019, na linha dos levitas. Por que é importante a gente compreender essa lei dominical de 2014 e essa aqui de 2019, coisa que a gente nem está falando ainda? Porque isso daqui tem a mesma essência dessa daqui que está chegando. Então, entender o ano de 2014 faz a gente compreender qual é a essência do que é o nosso próximo marco. Então, assim, nesse estudo de janeiro, até citou, nomeou 24 pontos de coisas que aconteceram em 2014 que a gente deveria entender. Vocês lembram disso, né? Dentre essas coisas, estava listado o genocídio uigur. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu queria que a gente pudesse entender quem são os uigures, né? Onde que eles moram, qual é toda a problemática relacionada a esse povo e que relação isso tem a ver com 2014, afinal. Então, fala aí para mim. Eu sei que o Marcos ainda não sabe o que são os uigures. Eu preciso que alguém fale aí para mim quem que são os uigures, quem que é esse povo, onde que eles moram. Conta para mim. Quem sabe me dizer? Alguém está falando aqui no bate-papo. São muçulmanos. E esses muçulmanos, onde eles nasceram? Tá bom, eles nasceram na China, são chineses. Olha só, se eu desenhar aqui para vocês no meu quadrinho, o mapa da China, nossa, gente, que China, né? Essa é a China. Bem aqui, existe uma província no noroeste da China que se chama Xinjiang, certo? Nessa província estão a maioria desse povo, que são os uigures. Eles são muçulmanos, como o Gabriel colocou aí no bate-papo. Estão perguntando, são aqueles povos que o governo tem criado campos de reeducação? Exatamente. Isso mesmo, João. Então, os uigures, eles moram aqui nessa região, eles são chineses, e a gente vai ver qual que é a problemática que está relacionada com eles, certo? Tá. Então, eles estão, sobretudo concentrados nessa província, no noroeste da China, ali onde faz fronteira com o Paquistão, Afeganistão, e eles têm uma língua própria, que é uma língua muito parecida com a língua turca, e não é o mandarim, que é o chinês, o que é falado em toda a China, na maior parte do território. E eles têm uma etnia diferente da maioria do povo chinês. Eles são muçulmanos, eles têm uma cultura diferente da maioria, eles têm uma religião diferente da maioria, né? Lá na China, eles são mais, assim, taoístas, budistas, não são muçulmanos como esse povo, certo? Então, a gente já viu mais ou menos assim por cima quem são os uigures, onde eles moram, e agora quais são os problemas que eles enfrentam. Aí o João já falou um pouquinho sobre os campos de concentração. Mas alguém conhece algum problema que os uigures estão enfrentando? Vocês querem dizer para mim? Alguém sabe o que acontece com eles? Carol, segundo o que eu me lembro, parece que tem muitos uigures, muita gente nascendo, e isso se tornou um problema na China. Será? Eu acho que essa frase pode ser, sim, verdade na cabeça de algumas pessoas, de acordo com o ponto de vista de algumas pessoas. Porque a gente vai ver que, na verdade, para o governo chinês, havia muitos uigures nascendo, porque eles são muçulmanos e a cultura muçulmana é de ter muitos filhos. Porém, se a gente for ver,
a taxa de natalidade dos uigures caiu muitíssimo. Em 2019, a gente vê que caiu em 84% a taxa de natalidade dos uigures, e se eu comparar com toda a outra população chinesa, a taxa de natalidade caiu somente em 2%. E por que uma taxa de natalidade cai tanto em uma população que tem uma cultura de ter filhos? Então, isso é um problema que a gente vai ver hoje também, tá bom? Mais algum problema que vocês conhecem que está acontecendo com os uigures? Tá. Então, eu vou continuar aqui, tá? Já eu vou fazer mais perguntas para vocês. Então, assim, esses uigures, eles recebem... A Gisele está falando aqui, colocação de DIU nas mulheres. Isso é interessante. Vamos deixar isso aí, já a gente vai falar sobre isso. Então, assim, esse povo, por ter todas essas características, né, de diferenças com os chineses, eles tiveram uma tentativa de independência. A primeira foi em 1933, mas o território foi recuperado pelo Império Chinês, e depois eles fizeram uma nova tentativa de independência, aí que eles ficaram separados entre 1944 e 1949, certo? Mas os revolucionários que estavam aliados ao Mao Tse-tung, do Partido Comunista Chinês, anexaram novamente esse território à República Popular da China, onde está até hoje, certo? Então, até hoje, dentro dessa província de Xinjiang, a gente tem grupos separatistas. E por quê? Por diferenças culturais, religiosas, linguísticas. E isso causa muita resistência por parte do governo chinês, certo? E, como o título do nosso estudo já diz, genocídio uigur. Gente, o que é um genocídio? A gente pode nunca ter ouvido falar dos uigures, mas de genocídio a gente já escutou falar. O que vocês têm aí na mente de vocês sobre genocídio? É o mesmo que assassino. Um assassinato de uma Eu acho que pessoa? Não, coletividade. Um coletivo. O Gabriel está falando erradicar uma etnia, quem mais? Pode eu contribuir. acho que é matar com a intenção de exterminar mesmo. Isso, de acabar. Isso. De acabar com o quê, Cris? Acho que de acabar com um grupo ou um grupo de pessoas. Exatamente, com um grupo de pessoas. E a Carla também colocou aqui um extermínio em massa. Bom, realmente, essa é como uma definição de um genocídio. Então, aqui o João colocou, segundo o dicionário, extermínio deliberado, parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Ok, que pode ser feito de forma gradativa. A Gi pôs isso no chat. Então, digamos, a gente realmente é um extermínio, uma matança de um grupo, de um povo, seja por um motivo religioso, seja por um nacionalismo, por racismo, né? Essas coisas são coisas que motivam a genocídios. A gente tem exemplos, né, dos judeus na Alemanha nazi, dos armênios na Turquia. A gente tem genocídios de povos indígenas nas Américas, enfim, em Ruanda. Mas, assim, vocês escutam de alguma matança aberta que está acontecendo hoje na China? A Carla está fazendo que não com a cabeça. Realmente não, a gente não está escutando falar de uma matança. Então, por que é usado esse termo genocídio? É um termo muito conturbado na política e nas relações internacionais, porque algumas pessoas se posicionam do lado de que existe um genocídio acontecendo e outras pessoas dizem que não.
Mas eu vou dar a dica para vocês que para a ONU e para organizações que defendem os direitos humanos, sim, está acontecendo um genocídio. E tem duas maneiras de explicar isso. A primeira tem a ver com as mulheres e a segunda tem a ver com a guerra de informação. Relembrando, né, de que a gente está vivendo um novo modelo de guerra desde 1989, né? A gente está numa guerra de informação. Mas a gente tem que ter em mente que uma guerra de informação não é somente baseada em ideias, também existem coisas corporais, guerras quentes que acontecem. Todo mundo está de acordo? Até aqui? Tá bom. Então, dentre as definições que eu encontrei aqui de genocídio, dá um momentinho. Olha só, genocídio é um tipo de limpeza étnica. Então, a gente vai ver que realmente o que está acontecendo na China hoje é um tipo de limpeza étnica. Não necessariamente com armas, mas de outras maneiras. E a gente já vai ver como, tá bom? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta que fica pendente para a gente responder. Como é feita essa limpeza étnica? A gente tem que responder isso, viu? Bom, na cabeça de vocês, assim, na cabeça de vocês, de que outra maneira eu posso fazer uma limpeza étnica que não matando um grupo de pessoas? Mudando a mentalidade? Mudando a mentalidade, verdade. Quem mais? Quem mais quer falar? Era Uma Rosa? delas, eu Pode acho falar. que uma delas começou, acho que em 2014, foi a esterilidade. Exato, isso. Esterilização de mulheres também. Então, vocês falaram mudança de pensamento, esterilização de mulheres. O João colocou alguma coisa aqui no bate-papo, foi reeducação cultural, exato. Esterilização forçada. Muito bem. Algo mais? Só isso, né? Tá ótimo. Tá, então, para abordar isso que vocês falaram, uma lavagem cerebral, isso mesmo. Muito bem, gente. 10. Então, a gente vai abordar 3 artigos que a Tess colocou no Media Broadcast. Ainda não estão traduzidos para o português, mas já vão estar traduzidos. Eu vou dar para vocês a data em que esses artigos foram publicados, para que vocês possam ter acesso, tá bom? O primeiro artigo é do dia 30 de novembro de 2021. Chama China, o genocídio uigur. Então, eu quero mostrar para vocês aqui qual é a relação que existe entre 2014 e essas perseguições dos uigures, né? Esse artigo, ele mostra que em 2014, desde 2014, desculpa, rapidão. Esse artigo, ele mostra que foram filtrados documentos, né? Foi informação roubada de documentos e que documentavam as falas de líderes do Partido Comunista Chinês. Então, esses documentos são de discursos que aconteceram entre 2014 e 2019. E a gente vê uma relação direta entre esses discursos, o estudo desses documentos por líderes em determinadas províncias, e a gente vê, então, que o início de medidas que foram tomadas para atacar e para perseguir esses uigures, certo? Então, nesses documentos, a gente vê que o Xi Jinping, que é o presidente da China, ele fala de algumas coisas específicas.
Rapidão. Vou começar a escrever aqui para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Então, a relação direta entre os discursos, ou seja, se eu falo de discurso, eu estou falando de quê? De informação, né? Que foram dados entre 2014 e 2019 e que tiveram um impacto, que acarretaram essa perseguição, medidas de perseguição ao povo uigur. E agora a gente vai comentar um pouquinho de qual é o conteúdo desses discursos. Então, aqui, nesse artigo, a gente vê que o Mao Tse-tung fala de 3 coisas. As primeiras 3 coisas de que ele fala são... Rapidex, minha cola. Segurança, controle da população e a necessidade de castigo sobre esses povos. Então, segurança, controle populacional e a necessidade de castigo. Por que que ele fala de segurança? Alguém imagina por quê? Carol, eu acho que teve, se não me engano, algum assassinato por parte de separatistas uigures. Isso. Uhum. Que mais? Porque eles se sentem ameaçados? Uhum. Isso, muito bom. Gostei desse comentário, então. É porque eles se sentem ameaçados. E ameaçados por quê? A primeira coisa a Carla falou, né? Pelo separatismo. E tem mais uma coisa, gente. Desde 11 de setembro, quais são os discursos feitos com relação aos muçulmanos? Eles vão explodir tudo. Eles são muçulmanos, a gente tem que ter cuidado com eles. Então, também por causa da religião. E o governo chinês falou o quê? Eles são extremistas religiosos. Então, religioso. Então, essa é a ameaça que o governo chinês vê, né, nesse grupo, os uigures. O separatismo e o extremismo religioso. Eles são acusados disso. Então, eles falam sobre a necessidade de segurança, né? Nós temos que nos proteger desse povo perigoso, sobre o controle populacional. De que maneira? Outra vez, a religião, a cultura deles. Eles têm filhos demais. A gente precisa controlar essa população. E vocês já falaram sobre a esterilização forçada, seja por meio de abortos, métodos anticonceptivos, né? Com uso de hormônios orais, enfim, ou então também por cirurgias de extração de útero, né? Esterectomias, ligadura de trompas, que são a laqueadura, enfim. Tudo isso de maneira forçada. E AC são anticonceptivos orais, tá bom? E tudo isso por meio de quê? Por meio de leis, certo? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a necessidade de castigo desses povos. Então, eu vou apagar aqui rapidinho. Então, ele fala sobre esses 3 pontos em um desses documentos. O que mais que a gente pode resgatar? Então, assim, desses documentos, a gente já vai ver, olha, como que eles conseguem, então, controlar esses terroristas, né? Esses separatistas, terroristas e separatistas. O que que os qualifica como terroristas? A sua religião, basicamente. E o que os move a querer separar-se da China
É o quê? A sua etnia, né? Sua religião, sua língua, sua cultura. Então, são essas coisas que eles vão atacar, certo? Faz sentido, não faz? Então, para apagar esse efeito, é isso que o governo chinês deve combater. Ele deve enfraquecê-los lutando contra a sua cultura, contra a sua religião, contra a sua língua, contra aquilo que define os uigures como povo. Então, esse é um aspecto desse problema, certo? Então, por que a gente comenta isso? Porque a gente está dentro de um modelo de guerra de informação que não exclui, né, componentes físicos, como disse, olha as coisas que estão acontecendo. Então, não é somente uma coisa de uma lavagem cerebral, mas existem também ataques físicos ao corpo e à liberdade das pessoas, como, por exemplo, se fizerem uma cirurgia em mim, que eu não quero, isso é um ataque, isso é um abuso, isso é um crime palpável, né? E tem outros recursos. Vamos continuar aqui com o artigo, então. Esse genocídio cultural ele tem o propósito específico de salvaguardar o domínio do Partido Comunista Chinês. Eu estou lendo um pouquinho assim do artigo para vocês, tá bom? Bom, então, vocês falaram sobre esterilizações, vocês falaram sobre campos de reeducação. Então, de que maneira fazem isso? Através de campos de reeducação, através de controle populacional, né? E através também de controle de natalidade. Tá, então vamos falar um pouquinho primeiro sobre esse controle da população, né, da proporção da população. Então, a gente está falando dessa etnia uigur, mas alguém sabe como chama a etnia predominante na China? Isso. Tá, eles são os Han, certo? A população Han é a etnia predominante chinesa, eles têm os olhinhos mais puxadinhos, eles são 92% da população, que isso significa mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Eles falam chinês, enfim. E há uma previsão, nesse artigo, mostrava que havia uma previsão de que para 2022 eles iriam trasladar 300 mil pessoas Han para essa região. Ou seja, os Han são predominantes em toda a China, mas em Xinjiang são os uigures os predominantes, na verdade. Então, eles mandando pessoas para lá, o que eles estão fazendo? Eles estão diluindo e colocando cultura Han dentro daquele estado chinês. Bom, então a gente aí já viu um dos pontos, né? Que é a migração de povos Han para esse estado, para essa província. A segunda coisa que vocês falaram foi sobre as políticas de natalidade. Antes, havia um controle de natalidade na China para ter somente um filho, porque eles têm, tipo assim, ter 1 bilhão de pessoas é, tipo, muita gente mesmo. Então, imagina se todo mundo fosse ter um montão de filhos, eles estavam tentando controlar isso. Só que, assim, ultimamente as mulheres não têm querido ter muitos filhos, né? Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, enfim, as pessoas não têm priorizado ter aquela renca de menino. Eles estão querendo ter menos filhos naturalmente. E, assim, quando havia esse controle de um filho por casal, eles permitiam que os uigures tivessem mais filhos, como respeito à sua cultura e à sua etnia. Mas, depois, houve uma abolição dessas
políticas de natalidade que davam preferência para os grupos étnicos, né, de Xinjiang, para os uigures, né? Agora, o discurso deles é: não, vai ser igual para todo mundo. O que vocês pensam disso? Por favor, me respondam. Tem medo. Carol, Oi. colocando assim que havia, né, esse controle de natalidade, então a gente pode pensar que havia também essa ajuda para as mulheres, apoio ao aborto, né? Tinha toda a ajuda do governo para que esse controle pudesse ser mantido. Então, essas mulheres se desenvolveram, cresceram, aprenderam sobre isso, assimilaram sobre isso. E hoje é o contrário. Então, esse direito foi tirado. Então, quando a gente vê sobre controle de natalidade, a gente vê uma ajuda para a mulher, em primeiro lugar, bem forte. Mas quando o controle da natalidade não existe mais, então agora é bem prejudicial à mulher devido à cultura que a gente tem. E lá na China, mais ainda, né? Mas aí você está falando da população geral da China? População geral. Ah, tá. Tudo bem. Tá. A minha pergunta era o seguinte, eu não sei se eu fui muito clara. Antes, mesmo com o controle de natalidade, era permitido que os uigures tivessem mais que além, pudessem ter além de um filho somente. Sim. Era permitido que eles tivessem mais filhos que o resto da população. E depois de que aconteceram esses discursos e eles estavam querendo controlar a população uigur, eles falaram: não, agora vocês só podem ter a mesma quantidade de filhos que o resto da população da China, que a maioria da população da China. Gabriel estava com a mão levantada. Você quer fazer um comentário? Não, acho que você acabou explicando, né? Então, seria um controle de natalidade forçada, né? De cima, né? Imposta. E não é assim que dá mais liberdade às mulheres. É um controle, como o nome já diz. Exato. Então, assim, quando o governo chinês aborda esse tema, eles falam: não, vai ser igual para todos. Eles usam a palavra igual. Mas será que eu tenho igualdade nisso? Se a gente for ver, se a gente for parar para pensar em igualdade e equidade, o que significa equidade? É a gente dar mais para quem precisa de mais, certo? Então, levando em conta que a equidade faz parte do que a verdadeira igualdade é, se eu deixo de permitir ou de aquilo que aquele grupo necessita, na verdade, eu não estou sendo igualitário. Eu estou dando uma falsa igualdade. E você pode também crer que isso tem a ver com igualdade, quando o grupo chinês fala, né, que eles usam, né, na verdade, eles fazem essa manipulação com essa palavra de igual para todos, mas a gente tem que aprender a olhar para os fatos históricos, para os fatos políticos, assim como a gente olha também para a Bíblia e para a profecia. A gente tem que olhar o contexto das coisas. E quando a gente vê o contexto, a gente vê que exatamente, que é um ataque à cultura, é uma tentativa de repressão do crescimento da população e da etnia nessa região. Eles estão limitando os uigures para que a raça Han prevaleça. E a gente, quando fala disso, a gente vê que também é um problema de racismo, certo? Então, pronto, a gente falou sobre a proporção de população Han, a gente falou sobre algumas políticas de natalidade,
No comentário da tese desse artigo, de 2014 até hoje, a taxa de natalidade dos uigures caiu uns 50%. E o Marco até tinha falado que em 2019 caiu 84% dos uigures versus 2% em toda a China, que eu já tinha falado isso segundo a Wikipédia, tá bom? Então, como eles fazem isso? Esterilizações forçadas no centro de reeducação e, ou se não, se você tem mais de 3 filhos e você não quer fazer uma esterilização, você se nega isso, ou você não está dentro de um centro de reeducação, você pode pagar uma taxa para o governo por ter mais do que os filhos esperados, mas usar forçadamente anticoncepcional. Então, não tem saída. Ou você faz uma cirurgia de esterilização, ou você tem que usar anticoncepcional e pagar taxas para o governo como uma sanção, porque você tem mais filhos do que o permitido. Respira. Agora, vamos para os próximos. Carlinha está respirando ali. Tá. Falamos do equilíbrio étnico, controle de natalidade, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a reeducação, que vocês também mencionaram aí no chat. Deixa eu ver aqui, que eu acho que o Marcos colocou algo mais. Então, Gabriel comentou que na província eles começaram a produzir muitos porcos, oferecendo emprego, sendo que os muçulmanos nem comem porco. E o Marcos colocou, isso bate com a questão de segurança, medo de crescimento deles na China. Isso realmente é o sentimento nacionalista de que nós estamos sendo ameaçados. E o sentimento vitimista por parte do governo chinês. O governo chinês não os vê como seres iguais com estes procedimentos. Exatamente. E a Gisele colocou, é uma tentativa de eugenia chinesa. Todo mundo acordado? Vamos continuar. Então, o que a gente pode falar sobre esses centros de reeducação? Alguém sabe mais ou menos o que acontece nesses centros de reeducação? Pode levantar a mão e falar. Pelo pouco que eu li, eles forçam as pessoas a ter que ficar lendo horas e horas sobre o Xi Jinping e a cultura chinesa, de como da maneira que eles querem, né? E se eles não fizerem isso, eles podem ser castigados, não receber comida. Então é algo bem desumano, né? Tortura também. Exatamente. Algum outro comentário? Tá bom. Então, quando a gente busca as notícias de fontes confiáveis, a gente vê, inclusive no YouTube, muitos documentários sobre o que acontece nesses campos de reeducação. No GPS dá para ver que esses campos eles são rodeados por arames e por câmeras, né? Então, assim, em uma desses documentários, o governo chinês convidou a BBC para fazer uma reportagem e nessa reportagem se mostra que não havia nenhum arame e não havia nenhuma câmera. Ou seja, que interesse eles teriam em tirar, ou de colocar arames e câmeras, e que interesse em tirar também, né? Nas entrevistas, todos os alunos eles estavam sorrindo, cantando, dançando. Porém, todas as entrevistas continham pessoas que trabalhavam para o governo chinês olhando tudo, inspecionando tudo. Então, essas pessoas que frequentam esses centros vão por alegação de combate ao terrorismo, mas não necessariamente elas vão com uma condenação. O que isso quer dizer? É que o governo chinês, eles falam que eles estão fazendo uma obra preventiva. Ou seja, você não matou ninguém, mas você está dando sinais aí de que você vai matar alguém a qualquer momento. Só que, assim, se a gente for ver realmente quais são os parâmetros que eles usam,
são coisas, assim, muito menos do que cometer um crime. Isso, eles fazem até um musical para tentar passar a imagem de que todos lá estão felizes, é o que a Gisele colocou aí. É verdade, eles dançam, eles cantam, eles têm aulas de pintura e tudo. Então, assim, quais são os parâmetros? Se você tem muitos filhos, se sua esposa usa véu, se você tem barba, se você fala a sua língua, se você não fala mandarim, todas essas coisas são suficientes para que você entre num campo de concentração. Ou seja, isso é o quê? É basicamente minha cultura e a minha religião. Sim, kkk. Então, assim, essas pessoas entram nesses centros e elas têm que ficar aí por tempo indeterminado, sabe? E até o governo decidir que não, agora vocês já podem ir embora. E supostamente eles podem sair uma vez por semana, mas, assim, nos documentários você vê que não é bem assim. Mas eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque agora a gente já tem pouquinho tempo, tem muita coisa importante para falar. Então, outro parâmetro para você ser preso, além de ter muitos filhos, além de ter barba, etc., é você ter um parente que mora fora da China. Se você tem alguém que foi embora para a China, seja, digamos, para trabalhar, para ajudar a família, ou por qualquer motivo, você já é categorizado como um inimigo do povo chinês. Então, é muito frequente acontecer de que você está fora da China e então eles começam a fazer ligações, fazendo ameaças, fazendo manipulações, ou então que algum parente seu que está lá na China desapareça e ele basicamente vai estar num centro de reeducação. Nesse centro de reeducação, eles ensinam chinês para as pessoas, eles fazem lavagem cerebral de respeito, de devoção ao Partido Comunista Chinês, e eles são proibidos de falar a sua língua, e eles colocam mesmo na cabeça das pessoas de que eles são extremistas religiosos e que eles estão sendo curados ali. Falamos também das esterilizações obrigatórias, eles têm que usar uniformes, eles têm que... Gente, basicamente, de que a gente chama um lugar em que você tem que dividir um quarto com 10 pessoas, você não pode... Você é um adulto que não pode ir para sua casa no final do dia e que você tem que usar uniforme e que você não tem um tempo determinado para sair dali. Por mais que exista arte dentro desses centros, não quer dizer que porque tem arte que é uma coisa linda. A definição de prisão é você ter a possibilidade ou não de sair dali. Então, cárcere privado, campo de concentração, exato. É assim como jornalistas sérios qualificam esses centros. É o maior centro de concentração de uma etnia desde a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vê aí, gente, claramente o que vocês disseram, né? Muito claro. Ai, gente, desculpa. Violação dos direitos humanos. Tá bom, agora a gente vai passar, ai meu Deus, para uma parte muito importante, que é a segunda parte do estudo, que são os 2 outros artigos. Eu vou tentar fazer isso rápido, tá bom? Os outros artigos, o primeiro foi do dia 30/11 de 2021. O segundo é do dia 16/11 de 2021. E o quarto é do dia 2/2 de 2022. Vou colocar assim, que dá para vocês copiarem se vocês quiserem ler depois, e eu digo que vale muito, muito a pena. Essas são as datas dos artigos, tá bom? O primeiro artigo se chama... cadê o nome dele? Democracia em Decadência, Guerra de Informação, 1989 e um teste global. Então, basicamente, aqui, começa com um comentário da tese, né? Ela vem falando como, na era de informação,
a gente tem aspectos diferentes da ditadura e de guerra, diferentes de antes de 1989. Então, ela vem mostrando aqui que tudo tem a ver com uma mentalidade e um comportamento. Ela fala sobre os acontecimentos na Ucrânia e na Turquia em 2014, que foram pontos muito significativos do que vem a ser o que vamos chamar de corporação da autocracia. E a gente vai falar sobre isso. Mas é um termo muito interessante que eles usaram. É super importante entender isso. Ela está falando sobre uma mudança na mentalidade e comportamento de alguns países e alguns governos. Dentre eles, a China ateia, a Turquia islâmica, a Rússia cristã. Essa é uma prova mundial. Então, a gente vê que essa mudança de mentalidade e comportamento, ela vai além de determinados posicionamentos políticos e de determinadas religiões desses países. E tudo isso ela coloca numa bolsa que se chama Corporação da Autocracia. Vamos ver mais ou menos o que isso significa, tá bom? Nesse artigo vem trazendo o exemplo do que aconteceu na Bielorrússia. Eu vou tentar resumir super aqui, mas existia um governante, o Lukashenko, e começaram alguns movimentos sociais. Teve um homem que ele se chamava Tsikhanouskaya. Na verdade, Tsikhanouskaya é o sobrenome da esposa dele. Mas esse homem, ele começou a fazer vídeos e falar sobre o descontentamento que as pessoas, que a população bielorrussa tinha com relação ao governo, corrupção e etc. E ele se candidatou e ele estava fazendo campanha política para se candidatar à presidência. Esse homem foi preso e a sua esposa, então, concorreu no lugar dele. E ela venceu, e tudo indicaria que ela ia vencer. Só que, de repente, o que acontece? De repente, o Lukashenko ele aparece ganhando as eleições com 80% dos votos, um número que ninguém acreditou. A internet caiu e essa menina ela foi detida pela polícia e foi forçada a sair do país. Então, assim, houve muitas manifestações populares por causa disso. Então, assim, a princípio, parecia que a esperança tinha sido perdida para o Lukashenko. Mas havia os vizinhos da Bielorrússia, os russos, mandaram um aviãozinho da FSB, que é do Serviço de Segurança Russa, que viajaram de Moscou a Minsk. E isso, o secretário de Segurança dos Estados Unidos fala isso, que isso causou uma mudança na maneira de controlar a população. Foi uma maneira mais sofisticada e mais controlada de você dominar aquela população. Basicamente, então, chegou um aviãozinho da Rússia lá para a Bielorrússia e eles conversaram ali, deram as dicas de como o Putin fazia para dominar o povo em seu próprio país. Então, como Vladimir Putin percebeu há muito tempo, ele ensinou também para o Lukashenko que não era necessário você fazer uma repressão muito evidente. A única coisa que você precisava era torturar, capturar, fazer desaparecer determinadas pessoas específicas, pessoas-chave, certo? Então, aconteceu, por exemplo, de que
um menino que estava exilado, ele estava passando com um avião por cima da Bielorrússia, eles fizeram esse avião descer para que esse menino fosse detido e preso dentro daquele país. Ou então, pessoas que apareceram mortas em determinado lugar, tipo, tudo como um aviso à população. Então, o que acontece? Você fica vendo isso, você se cansa de lutar e você se fecha na sua casa achando que não tem solução e que não dá para você fazer nada. Então, assim, tanto o Lukashenko como o Putin, eles famosamente não gostam um do outro, mas eles tinham algo em comum, por que lutar. E eles compreendem que a sua sobrevivência pessoal é mais importante que o bem-estar da sua população. Os dois acreditam que uma mudança de regime ia resultar na sua prisão, no seu exílio ou na sua morte. Gente, o que tem a ver isso com a Rússia? Relaxa. Olha, Lukashenko aceitou a ajuda da Rússia e ele se transformou. Eu estou lendo o artigo para vocês, tá bom? Em algumas partes. Ele se transformou de um autocrata, tipo um papaizão patriarcal, para se transformar em um tirano que revela crueldade. Então, basicamente, ele mudou o caráter do seu governo para uma maneira mais sofisticada de controle da população. Então, ele tinha um governo já autoritário. E ele passou a ser características de autocrata. Ou fascista, certo? Ele começou a agir também como se fosse intocável, não respeitando regras do seu próprio país e da comunidade internacional. Então, basicamente, a gente vê essa mudança de caráter na forma de governo. Então, aqui no artigo vem falando mais algumas outras coisas. Todos nós temos na nossa mente, obrigada, temos na nossa mente uma imagem do que é uma autocracia, certo? É aquele homem que controla tudo, que controla a polícia, que ameaça as pessoas com violência. Mas, levando em consideração o modelo de guerra em que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que abrir a nossa mente para encontrar a essência das coisas, certo? Então, no século XXI, a gente vê que as autocracias, elas não estão somente governadas por um único homem mau que está ali, mas tem redes mais sofisticadas e estruturas financiadas de apropriação ilegal, de serviços de segurança, sejam militar, grupos paramilitares, de polícia, de também propagandistas profissionais. Então, o que a gente está falando aqui não é que existe uma sala fechada em que os homens maus se encontram, como nos filmes de James Bond, mas a gente vê que existe uma aliança ideológica entre esses líderes políticos e entre esses países. Quando o Lukashenko aceitou a ajuda do Putin, obviamente, países que estavam querendo defender a democracia fizeram sanções de não vender determinados produtos para ele. E o que fez a Rússia? Não, peraí, eu concedo isso para você, eu faço aqui um desconto legal, você pode comprar isso de mim. Ou seja, um país apoia o outro, e isso faz com que esses autocratas reforcem esse sentimento de que tudo bem se a ONU fala que eu estou contra a democracia, tudo bem se eles estão falando que eu estou violando os direitos humanos. Na verdade, eu não estou violando nenhum direito humano. Então, eles começam com esses argumentos, com essas manipulações de fala, dizendo que não, eles negam tudo. E, além disso, por mais que eles sejam mal vistos
pela comunidade internacional, eles têm ajuda um do outro. Por isso que se chama essa corporação da autocracia, certo? Então, dentro desses autocratas modernos, a gente vê comunistas, nacionalistas, teocratas e também capitalistas, gente de direita, gente de esquerda. Se a gente lembra desses estudos da tese, ela fez um desenho em que ela mostrava assim, direita e esquerda. Ups. Ela mostrava assim, direita, esquerda, e ela mostrava também aqui o ser libertário e ser autoritário. Então, assim, a gente vê que tudo isso que está acontecendo na China como essência, né, do que motiva esse genocídio uigur, desse vitimismo, nacionalismo, que são características de um governo fascista, se encontram em diversos modelos políticos. A gente vê aqui diversos modelos políticos. Eu queria sugerir que isso aqui também poderia ser tridimensional, não só bidimensional, porque aqui a gente também tem várias religiões, são coisas que são mais profundas. É uma coisa muito complexa, né? Cada um desses países. Mas existe uma mentalidade que os reúne, existe uma mentalidade que faz com que eles façam parte dessa corporação da autocracia. O que mais que eu posso falar para vocês? Então, Belarus é somente um exemplo disso. E a gente vê características semelhantes de coisas que estão acontecendo na China. O terceiro e último artigo, que eu vou levar só 5 minutos para falar, é esse artigo daqui, que é o de 2 de fevereiro de 2022. O comentário da tese é assim: China é um outro exemplo da era de informação sendo usada como arma para transformar um Estado autoritário em um Estado perigosamente fascista. Muito dessa deteriorização aconteceu sob a liderança de Xi Jinping na última década. O Estado também tem se fixado no machismo, outra obsessão fascista. Ele bane o que considera comportamento efeminado, que é associado com a comunidade LGBTQ, de que ativistas têm enfrentado represálias crescentes do governo. Nesse artigo, se mostra como a China está se convertendo rapidamente num Estado mais que autoritário, com todas essas ferramentas de um governo fascista. Mas as pessoas olham, mas o fascismo é um tipo de governo de extrema-direita. A China é de esquerda, o que tem a ver? A gente tem que saber olhar além disso, certo? Características como se desvincular das redes sociais mais famosas do mundo, do Twitter, do Facebook, do Google, vigilar os repórteres, silenciar ativistas e mudanças. Ai, gente, peraí. Que são traços distintivos do fascismo, como, por exemplo, um estado de vigilância de um homem forte, que envolve o racismo, nacionalismo, os valores familiares tradicionais. Onde mais a gente vê isso, gente? Enquanto constrói um exército para expansão, né, para o estrangeiro, enfim. Cultos à personalidade, uso de propaganda. Então, assim, nesse último artigo, do dia 2/2 de 2022, vai fazendo uma comparação entre a China, entre Xi Jinping e o Hitler. Bom, gente, então, vocês falaram sobre o genocídio uigur. Tem a ver com as mulheres? Tem.
tem a ver sobre o controle dos corpos das mulheres, ou esse controle de natalidade. Tem a ver com nacionalismo? Tem a ver com nacionalismo. Tem a ver com racismo? Também. Tem a ver com violação de direitos das minorias? Também tem a ver com isso. E tem a ver também com essa mudança de caráter e de estilo de governo, com a corporação da autocracia, que é a mudança de um governo autoritário para um fascismo. A gente viu essa mudança de caráter também no governo Trump, né? E a gente está vendo também, eu não posso falar muito alto, mas é isso, gente. Sobretudo, assim, bem super resumido, eu sugiro super que vocês leiam esses artigos, esses 3 artigos, de maneira muito especial, com muito carinho, e porque, assim, vem trazendo também exemplos de outros países, né? Para a gente entender realmente o mundo em que a gente está vivendo, e que a gente possa olhar para isso e entender que essas características, essa é a essência e um dos pontos que está por trás do que vai acontecer no próximo marco, na linha dos 144.000, que é a lei dominical, tá bom? Por isso que a gente estudou isso. Espero que tenha ficado claro a relação do genocídio com 2014. Qualquer dúvida, pode me mandar mensaginha. E que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar? Nosso querido e maravilhoso Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse estudo. Muito obrigada, Senhor, pelo quanto o Senhor é consistente em tudo. Enquanto nada passa desapercebido aos seus olhos. O Senhor está vendo o sofrimento que essas pessoas estão passando e a maldade, meu Deus, que tem por trás de todos esses discursos que são disfarçados de igualdade, toda essa manipulação que é feita. O Senhor tem visto tudo isso, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a ter disciplina, que o Senhor nos ajude a abrir realmente nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender o mundo em que nós estamos vivendo, meu Deus. Para que nós possamos ser capazes de alertar as outras pessoas sobre as coisas que estão acontecendo. Que a gente seja capaz também, Senhor, de enxergar, meu Deus, e identificar quais são os passos que o Senhor tem dado na profecia e onde nós temos que estar. Eu te peço muito, Senhor, a tua bênção sobre cada uma das pessoas que estiveram aqui, que eu sei que estão escutando. Nem todos quiseram participar, às vezes porque tem vergonha ou porque tem por qualquer outro motivo. Mas o Senhor sabe que eles estão escutando e participando. E eu te peço, meu Deus, a tua bênção sobre nós. A tua ajuda, do teu amor, do teu caráter. Que o Senhor esteja conosco, meu Deus, porque nós precisamos de ti. Em nome de Jesus eu oro, amém.